Agenda: Igreja Cristã Evangélica. Segunda, terças e quintas às 20 horas e aos domingos às 18 horas, aguardamos sua visita para juntos adorarmos a Deus e aprender mais da sua palavra. Igreja Cristã Evangélica. Começa agora Betel Dominical. Os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Apresentação de José Roberto Carvalho. Bom dia, muito bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Ice, rádio da Igreja Cristã Evangélica. E pontualmente às 10 horas da manhã nós iniciamos mais um programa Betel Dominical, trazendo um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus e compartilhando com quem quer que seja aquilo que nós acreditamos ser a verdade, que é a Palavra de Deus. Então eu te convido para que nessa próxima 1 hora você se junte a nós, você participe do nosso programa, enviando mensagens aí, comentários pelo Facebook, sugestões, tá? Então, Betel Dominical começando agora às 10 horas da manhã. E hoje nós iniciamos o último trimestre de 2019, o quarto trimestre de 2019, falando sobre um tema muito, muito interessante, que são os livros de Samuel. É isso aí mesmo, o título da nossa lição é A Governança de Deus nas Mãos Humanas. Então, como que Deus ele vai governar o seu povo por meio de homens? Como que Deus institui homens, escolhe homens com propósito para governar uma nação inteira? Então, esse é o tema desse nosso próximo último trimestre de 2019. Então eu te convido para, neste domingo, hoje, dia 20 de outubro, iniciarmos o último trimestre de 2019 falando sobre a governança de Deus em mãos humanas. Um tema muito bacana. Eu confesso que eu estou muito interessado em ler as lições e aprender, porque eu acho que será muito interessante, né? Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu quero aqui dar um bom dia para o meu caríssimo irmão em Cristo, Denner Macussa. Denner, muito bom dia, como você está? Bom dia, Beto, bom dia a todos os internautas, os ouvintes que nos acompanham aí nesse Betel Dominical. E é interessante, Beto, você falou sobre esse tema, né, que é um tema muito importante, né, para o nosso aprendizado. Eu acho que tem tudo essa questão do reinado de Israel. Ela foi mais ou menos um divisor de águas, foi uma época muito importante para que refletisse o que foi a vinda de Cristo também, né? Eu acho que esse reinado de Israel, eu acho que vai ser muito importante, muito interessante para que nós acompanhemos isso daí. Eu estou bem ansioso para começar a aprender aí sobre o reinado de Israel. Que bom, todos nós, né? Com certeza. Bom, é isso aí. Então, eu te convido para a gente iniciar agora a nossa lição, né? Mas antes, lembrando a todos vocês que estão nos ouvindo agora que nós estamos no meio do Congresso dos Jovens, não é, Denner? É isso aí, o Congresso dos Jovens, né? Ontem já teve um primeiro dia, né? Exatamente. Mas ele continua. Pode falar mais um pouco, Denner. Com o tema recomeço, né? Eu vou ver se eu tenho aqui o banner. A gente não tem o banner aqui, mas foi algo muito interessante ontem. Nós tivemos aí a presença de alguns convidados, foi bem legal, né? Nós tivemos aí o cantor e a banda, né, do Neto, tivemos o pastor que trouxe uma palavra abençoada, e não para por aí não, hoje tem mais, né? Nós tivemos ontem às 7 horas da noite, aí foi até quase 9h30, 10 horas mais ou menos, e hoje começa às 6h30, você é o nosso convidado, você aí que é jovem, você aí que tá às vezes afastado, né, da presença do Senhor, ele vem te oferecer um recomeço, né, hoje, como diz o próprio tema, né, desse grupo de jovens, do Congresso de Jovens desse ano, recomeço. Teve uma peça de teatro muito legal, muito né, bacana, Beto? muito tivemos legal. Aí o louvor, tivemos ali os jovens cantando, foi impressionante, né, a presença de Deus nesse lugar, e hoje tem um pouquinho mais às 6h30. E importante lembrar, Denner, que não é só para jovens, adolescentes, é para a igreja inteira, para todas as pessoas, né? Com certeza a palavra de Deus, ela impacta todos, Beto, né? Apesar de ser um congresso que foi todo feito ali pelo grupo de jovens, a palavra é para todos, né? O louvor é para todos, a presença de Deus, ela contagia a todos. E se você quiser experimentar um pouquinho disso, venha hoje às 6h30. É isso aí. Bom, conhecendo os 2 livros de Samuel, tá aí a nossa lição, como vocês podem ver a capa, lição de número 1 do terceiro trimestre, do quarto trimestre,
né, de 2019, e falando sobre a lição de número 1. Então, aqui é a capa da nossa revista. Lembrando que essa é uma publicação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, quarto trimestre de 2019, lição para adultos, tá bom? E o tema-chave, né, o guarda-chuva maior é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, basicamente, nesses próximos 3 meses, aí, outubro, novembro, dezembro, nós falaremos sobre o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Quem foi Samuel? Quais eram os personagens principais aí do livro? Qual que era o contexto histórico? Então essa primeira lição de hoje é mais uma introdução, e as demais a gente vai fazendo apanhados mais específicos, né? Então, quem que é o autor dessa revista, desse último trimestre? É o pastor Osiel Gomes. Ele é líder na Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Ele é escritor, conferencista, bacharel em teologia, bacharel em direito e graduado em filosofia. Então tá aqui, né, a foto do pastor Osiel Gomes, líder da Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Ele que é o responsável pelos comentários, por construir aí cada lição, né, essas 13 lições que nós teremos aí ao longo dos próximos 3 meses. Então vamos lá, lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel. A gente tem um objetivo geral: expor a introdução aos livros de Samuel, apresentar o contexto histórico de 1º e 2 Samuel, pontuar a autoria e a data de 1º e 2 Samuel, e explicar a teologia dos livros de Samuel, apontando também que isso foi um divisor de águas na nação de Israel. Tá? Então tá aí todos os objetivos da nossa lição de número 1. E a nossa leitura bíblica encontra-se, não poderia ser diferente, livro de 1 Samuel, capítulos 1, versículos de 1 a 8, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Tá? Então a nossa leitura, e continuando: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então a nossa leitura de referência é 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 8. E o texto áureo: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Tá? Aí já em 1 Samuel 1,18, que é a consequência, que é mais para frente, versículo mais para frente. A verdade prática: nos livros de Samuel aprendemos a servir e adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas, né? Então olha que lição interessante aqui. Aprendemos a servir e adorar e amar a Deus, apesar das circunstâncias adversas. Deus, ponto central, Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito, né? Então, a introdução: estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel, veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, que são Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado
não eram infalíveis, ou seja, não eram infalíveis, né? Bom, aqui vocês que estão nos acompanhando, vocês conseguem enxergar um panorama de todos os livros do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Então, num intuito de sistematizar os livros do Antigo Testamento, foi feita uma classificação teológica, né? Que são o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois os livros históricos, que começam em Josué, que foi o sucessor de Moisés. Depois, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Né, os livros históricos, eles vão contar aí, na verdade, toda a trajetória da nação de Israel. Desde quando foi dividido, depois quando foi levado cativo, né, para o cativeiro babilônico, né, houve ali a dispersão. Então tudo isso acontece nos livros históricos, enquanto que no livro de Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nós temos aí a Bíblia falando sobre a origem do povo de Israel, como que isso nasceu, com a chamada de Abraão, depois com a questão antes mesmo, né, a questão do dilúvio, a criação do mundo em Gênesis, né, a saída do povo do Egito em Êxodo, depois Números e Deuteronômios falam sobre as leis que foram entregues, tudo o que o Senhor determinou para a nação de Israel. Então, o surgimento, né? Então, Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? E onde que se encontra 1º e 2º Samuel? Nos livros históricos. Então você tem o Pentateuco, os 5 primeiros, e na sequência Josué, Juízes, Ruth, e depois 1 Samuel e 2 Samuel. Beto, posso te fazer uma pergunta? Fala, Nenê. Eu queria que você... A gente sempre está acostumado a falar muito em Novo Testamento, os apóstolos de Jesus e tal. Quais são os seus livros favoritos do Velho Testamento, Beto? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu não cheguei a ler todos ainda não, Nenê. Mas... eu não tenho um favorito, porque eu acho que cada livro ele traz a sua particularidade. Por exemplo, eu gosto muito do livro de Provérbios, de Eclesiastes, que eles trazem muito conhecimento prático para o dia a dia. Com certeza, são livros tão atuais, são né, livros Beto? atuais, você vê, escrito há não sei quantos anos, mas que é atemporal. Você consegue aprender coisas ali no livro de Provérbios. Você se identifica, né? Que você se identifica até hoje. Então, existe uma atemporalidade aqui nos livros de Provérbios e Eclesiastes, né? Agora, por exemplo, quando você lê 1 Reis e 2 Reis, você vê... era muito diferente na época do Antigo Testamento, porque nessa época, você via que o Senhor ali, ele era um Deus de justiça. Você vê relatos bíblicos ali de pessoas, por exemplo, sendo fulminadas porque fizeram coisas erradas diante da presença do Senhor. Era muito sério, né? Você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, a criação, né? A criação de todas as coisas. Então, eu não tenho assim um livro favorito, porque uma coisa vai completando a outra, né? Com certeza. Quem vai para teologia, tem um ditado na teologia que fala que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né? Então, mas são muitos livros, né? Por exemplo, os profetas menores, tem livros aqui que poucas pessoas... Você vai ler, por exemplo, o livro de Abacuque, que é um livro pequenininho, curtinho, mas que... Conta uma história tão rica, né, mas Beto? que tem histórias muito ricas, né? Malaquias, por exemplo. Eu gosto do livro de Isaías, Beto, que conta com uma... eu acho que é um livro com tanta revelação, né? Assim, do que viria a ser Jesus Cristo. É impressionante, né? O quanto ele teve ali de visão, o quanto ele teve ali daquele discernimento de Deus e ter publicado aquilo. Que até me impressiona. O livro de Isaías, pra mim, assim, você falou Provérbios, né? Mas o de Isaías, pra mim, acho que é um dos grandes livros aí que mostra, né, a grandeza de Deus e revelando ao povo a vinda do Messias, né? Isaías realmente foi Agora, o que é interessante a gente observar aqui, Dene, que nesse período da história, Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Ou seja, na Terra, o Espírito Santo não era manifesto. Então o Espírito de Deus, ele vinha sobre a vida de pessoas muito específicas.
Então, diferente de hoje, onde em Atos 2 ali, a profecia de Joel se cumpriu, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Aqui no Antigo Testamento, quem é que recebia ali a sabedoria, o Espírito Santo na vida da pessoa? Reis, profetas e sacerdotes. Eram somente esses três aqui, né? E em particular, o livro, o Antigo Testamento, ele vai se dedicar muito sobre a história do povo de Deus, que são os judeus, né? Então você pega já em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, a saída do povo do Egito, né? Deus levantando Moisés, e vai até os profetas maiores, onde os profetas eles vão profetizar vão profetizar a nação de Israel, né? Então o Antigo Testamento tem muitos livros que vão falar do povo de Deus, da nação israelita. Com certeza. Né? É isso que a gente tá acabando aprendendo, né, no decorrer de todo esse rico material que você traz pra gente, né? Essa cronologia lógica, né, Lógica. Beto? Com certeza. Porque às vezes, Dani, a gente ouve uma pregação, a gente não tem muito o contexto das coisas que aconteciam naquela época, a gente fica meio perdido, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar teologia, você estuda uma coisa chamada cronologia bíblica e panorama bíblico e geografia bíblica, né? Então, por exemplo, você pega aquela região onde você tinha o Rio Tigre, Rio Eufrates, o delta do Nilo, o Egito, tudo aconteceu, todo esse relato bíblico aconteceu naquela região ali, né? Então, assim, o norte da África, ali o Rio Tigre, Rio Eufrates, onde ficava ali a Mesopotâmia. Então tudo acontece mais ou menos naquela região, porque se você vai para algumas teorias de início do homem, né? Alguns cientistas vão dizer que o homem ele teve início ali naquela região ali da Mesopotâmia, norte da África, né? Ali que se iniciou ali Então é importante às vezes a gente entender um pouco da geografia bíblica, um pouco do contexto histórico, né? Por exemplo, a época do bronze, a época que o ser humano já dominava algumas técnicas, né? de metalurgia, isso tudo vai trazer um panorama, né? Com certeza. E vamos voltar para Samuel, então. Vamos voltar para Samuel. 1º e 2º Samuel. Então, são livros históricos, né? 1º e 2º Samuel. Você tem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, tá? Que a gente vai se dedicar nesse próximo trimestre. Bom, e qual que era o contexto histórico de 1ª e 2ª Samuel? Não se sabe quem foi o autor ao certo de 1º e 2º Samuel, né? Mas o que acontecia, o que estava acontecendo naquela época, né? Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra. Então, um é continuação do outro, né? Trata da história de Israel. E como que Israel tem início? A partir de sua entrada em Canaã, no século 12 a.C. Ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente século 12 a.C., a gente está falando de quase 3.000 e poucos anos atrás. 3.200 anos atrás. É muito tempo, né? Então, a sociedade era muito diferente, você tinha ali meios de comunicação, era muito diferente, evidentemente, né? Então, Israel, ele é formado a partir do momento que entra, né, na terra de Canaã, e vai até o cativeiro na Babilônia, né, que a gente está falando aí de 587 e 586 antes de Cristo, né? Então, bastante tempo atrás aí. Então, isso que é o contexto histórico, mais ou menos, essa janela, uma janela muito grande. E aí, durante todos esses anos, né, houveram vários reis, muita dissensão, Israel foi invadido, foi levado cativo, né, que é o caso aqui da Babilônia. Mas a janela de entender a história de Israel é mais ou menos essa aí, mais ou menos século 12 a.C. até 586 a.C., que foi o cativeiro na Babilônia, né? Quais são os personagens principais do livro de 1º e 2º Samuel? São 3. Samuel, que ele era um profeta, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Davi,
que foi na sequência, né? Foi um homem segundo o coração de Deus. E esses 3 homens aqui, eles serão os personagens principais de 1º e 2º Samuel, né? E qual que é o objetivo do livro de Samuel? Por que o livro de Samuel foi escrito? Qual o propósito? O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia, que eram os juízes, ou seja, aí a gente está falando de quem eram os juízes que deu na época de Sansão, né? Porque o que acontece? A nação de Israel, ela por muito tempo, ela não teve um rei. Israel não era governado por uma monarquia, ao passo que as nações que ficavam ali ao redor, todas elas já possuíam um rei. Então teve um determinado momento que o povo chega diante do profeta e fala: olha, nós queremos um rei, nós precisamos de alguém que nos lidere, né? E aí então o Senhor ele levanta um homem chamado Saul, né? Então o propósito é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia, que era a época dos juízes, e a monarquia teocrática, que eram os reis, né? Então, por que essa monarquia teocrática? Porque o Senhor é que levantava um rei. Então, o Senhor comunicava a um profeta e falava assim: profeta, você vai na casa de tal pessoa e você vai ungir aquela pessoa como rei de Israel. Então, era isso que o profeta fazia. Então, uma das funções de um profeta naquela época era ungir reis. E foi o que Samuel fez, né? Quando ele ungiu a Davi, por exemplo, né? Foi até a casa de Jessé. Então, o propósito, o objetivo de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia e indo até a monarquia teocrática, que são os reis, né? E aqui tem duas passagens, Juízes. Denner, abre pra gente aí, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, enquanto eu vou abrir aqui Juiz 21, 25. 1 Samuel 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel 10, 1. 10, 1. 1 Samuel 10, 1 já tá no jeito aqui, Beto. Lê pra gente aí, 1 Samuel 10, 1. Diz assim, 1 Samuel 10, 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua liderança? Então, olha aí, né? Então, Samuel, ele era um profeta, ele usa um vaso de azeite, ele pega esse vaso, né, que provavelmente era um chifre, né, uma espécie, ele derramava sobre a cabeça de uma pessoa e ele ungia a pessoa. Então, uma das funções do profeta no Antigo Testamento não era só profetizar a nação, porque o Espírito do Senhor se movia na vida do profeta, né? O profeta, ele era uma pessoa diferenciada. E uma das funções dele era ungir, foi isso que Deus usa para isso, que Deus usa Samuel. Denner, agora abre pra gente aí Juízes 21, 25. Juízes 21, 25 tá aqui na mão já. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha aí, olha que Era coisa uma bagunça, né, Beto? Então, Israel tinha uma lei, eles já tinham, Moisés já tinha recebido as leis, eles já tinham recebido ali no livro de Deuteronômio, Levítico, por exemplo, já havia, por exemplo, o tabernáculo. Eles tinham ali, todos os anos, eles subiam a Israel para adorar. Havia uma certa liturgia já nesse período, mas não se tinha um rei, não havia uma governança, né? Ou seja, toda nação precisa de governo. Toda organização social, quando a gente pensa sociologicamente falando, as pessoas elas precisam de um governo, as pessoas precisam de uma liderança, as pessoas precisam de um rumo, né? Então, aí que se tem início, por exemplo, a monarquia, a democracia, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, transportando para os dias de hoje, a empresa, que é uma organização de pessoas, precisa de uma governança.
Quando você pensa, por exemplo, num país, numa cidade, num município, todos precisam de uma governança, né? Sim. Então, Israel não era diferente. Israel precisava de uma governança, precisava de uma liderança. E a história é essa. Então, Deus usa um profeta para ungir reis, né? E é o que a gente vai falar agora. Então, nessa época, não havia reis em Israel e todos faziam o que era bom aos seus próprios olhos. Então, tinha-se lei, já tinha ali uma certa organização social, mas eles não tinham um rei constituído ainda. Então a síntese do nosso tópico 1 é: Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que apontam para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia, né? Então esse livro vai falar da transição do regime anárquico para o regime monárquico, ou seja, não havia reis, mas havia alguns juízes ali, e posteriormente o Senhor levanta o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Autoria e data dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, né? O título: nome de Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam seu nome revelam a figura protagonista para contar a história do povo de Deus. O autor, segundo os estudiosos, as duas obras são anônimas. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Então não se sabe ao certo quem foi o autor do livro de Samuel. Especula-se que foi o filho de Ana, né? E nós lemos lá bem no comecinho que Ana não tinha filhos, né? Mas depois ela veio a ter, né? Então só voltando aqui um pouquinho na leitura, que fala assim: este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, né? Então, mas depois ela veio a ter. Então especula-se que o filho dessa mulher, Ana, foi quem provavelmente escreveu o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E é até interessante, Beto, que muitas pessoas imaginam que, por exemplo, o livro de Samuel, livro de Marcos, livro de Mateus, livro de Esther, não necessariamente o título do livro foram as próprias pessoas que fizeram, né? Às vezes o título do livro da Bíblia é um nome próprio, porém não foi o mesmo que escreveu o livro, né? Então, o fato de ser livro de Samuel, livro, por exemplo, de Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, né? E os demais, assim, não necessariamente foram os próprios títulos dos livros, né? Sim. Que fizeram. Então, tem essa... E tem alguns ainda que fica meio que na suposição de quem fez, né? Sim. Como é esse caso aí. Por exemplo, você pega o Evangelho de Lucas. Quando a gente fala de Evangelho, é o Evangelho segundo o nome da pessoa. Quem, por exemplo, Lucas. Lucas, ele foi uma pessoa que ele não era um discípulo de Jesus e ele escreveu um Evangelho. Exato. Ou seja, Lucas, ele não andou com o Senhor Jesus, mas ele escreveu um livro. Por quê? Porque ele era contemporâneo de Paulo. Ele andava muito com Paulo, tanto é que algumas pessoas falam que ele visitou Paulo na prisão, né, quando Paulo estava preso. E como ele era uma pessoa letrada, ele vai e pega e escreve um livro. Tanto que quando você começa a ler o livro de Lucas, a linguagem é muito mais rebuscada do que, por exemplo, Pedro ou Mateus ou Marcos, que eles eram pescadores, eram discípulos e tal. Sim. Mas é isso que você falou, não necessariamente o livro foi escrito pelo nome do livro ali, né? No caso, Lucas foi escrito por Lucas, Sim. mas Lucas ele escreveu a respeito de Jesus Cristo. Exato. Né? Então é isso aí mesmo. Bom, as datas, a data dos livros, né? Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 antes de Cristo, ou seja, um período de 130 anos, né? 130 anos aí que a gente está falando, né, dos livros de 1 e 2 Samuel. Essa data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi, né? Então, o nascimento de Samuel, que foi o profeta, depois passando por Saul e indo até Davi. Então, esse período, essa janela de tempo de Samuel, Saul e Davi são aproximadamente 130 anos.
ou seja, de 1100 até 970 a.C. E qual que era a situação espiritual? Samuel cresceu em Siló. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Quer abrir pra gente aí, Dênia? 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Então vocês estão vendo aqui, quem tá de casa, vocês conseguem ver, corta aí pra gente, Dênia. Aqui você tem uma foto, né? Provavelmente de essa roupa que esse senhor de barba está usando aqui é uma roupa de ele provavelmente devia ser um sacerdote ou né, alguém ligado ali à nação de Israel, né? Mas Samuel cresceu em Siló, a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. E por que a idolatria? Porque naquela época era muito paganismo, né? Havia muitos deuses, as nações. Então é a questão da influência, né? Hoje em dia, por exemplo, ou você influencia ou você é influenciado. Então, em todo momento, ou você está influenciando alguém ou você está sendo influenciado. Hoje a gente tem a internet, né? Que você influencia milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Por meio do YouTube, por meio da internet. Foi coisa recente, né, Beto? A gente vê há 25 anos atrás, a gente nem imaginava o poder que a internet tinha. O poder né? que a internet tinha. Talvez ela já existisse, assim, bem restritamente, mas assim, a gente vê há 25, 30 anos atrás, o mundo era diferente do que é hoje. Muito. Né? Então, assim, a gente vê a televisão, a gente vê a própria internet, que talvez seja a grande influenciadora, né, deste mundo. Talvez a maior e mais poderosa, né, Sim. Beto? Hoje você pega, por exemplo, crianças, vão assistir, eles não assistem mais televisão, eles assistem YouTube, Netflix, né? Porque você tem uma interação ali, você se inscreve no canal, você clica nas notificações, você recebe notificações, né? Então, hoje a internet, ela tá pro homem assim como a água tá pro ser humano. A gente precisa, não tem como, você paga a conta pela internet, você faz coisas, não tem como você imaginar hoje um mundo sem internet. É um mundo totalmente conectado. Totalmente conectado, e isso vai se exacerbar, vai aumentar. E eu tenho para mim que isso é um cenário para a volta de Jesus Cristo, porque você tem um controle, você tem um domínio das máquinas, tudo vai ser controlado ali já pensando no anticristo, enfim, né? Mas nessa época, quem que influenciava Israel? Eram as nações adjacentes ali, né? Os filisteus, os amorreus, todos os povos que ficavam mais próximos naquela região, eles tinham reis, eles tinham outros deuses, né? Então o Senhor proibia que, se você fosse um israelita, que você adorasse a outros deuses, né? O Senhor proibia isso, né? Como que o Senhor faz isso? Através da lei de Moisés, né? Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto, né? Mas Samuel, que foi o profeta, quando ele nasce aqui, ele foi criado em Siló, e duas características de Siló era a idolatria e a imoralidade, né? Então lê pra gente aí, Dênia, 1 Samuel 7:3. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Olha aí, então, olha que interessante, os filisteus já estavam perturbando Israel ali, né? Então, o que Deus levanta um homem, Samuel, chamado Samuel, para profetizar e falar: olha, ou vocês tomam um jeito na vida de vocês e param de ficar adorando aos astarotes, aos deuses dos filisteus, os deuses dos amorreus e tal, e vocês adoram ao único Deus, né? Ou vocês vão continuar sofrendo. Era um alerta de Deus já. Era um alerta. Então, o Senhor, ele levantava profetas para repreender a nação. Então, quando o povo começava a sair da linha, Deus levantava um profeta e profetizava: olha, vocês estão fazendo errado, vocês vão sofrer as consequências, blá, 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 blá. Então, uma das funções do profeta era repreender o povo. Não é ficava passar a mão na cabeça, não. O profeta, ele chegava ali e repreendia o povo
porque era coisa séria. E Beto, você me fez lembrar em alguns estudos anteriores que você trouxe pra gente, a vontade de Deus de se aproximar do povo, né? Deus, ele sempre se aproximando do povo. E eu vejo isso, esse levantar aí de Samuel, né? Com o seu povo, como Deus querendo se aproximar do povo novamente, não é? Exato. Desde a época que Deus pediu para construir o tabernáculo, e é sempre assim. E vai ser assim no futuro. E até hoje é assim, através do Espírito Santo. Até hoje é assim. O Senhor, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, né? O Senhor, ele tem um amor imensurável pelo ser humano. Sim. Agora, o Senhor, ele tolera o pecador, mas ele não tolera o pecado. Isso foi uma pregação que o presbítero Marcos trouxe no domingo passado, sobre a santidade. E ele falou que na presença do Senhor não existe nenhum tipo, é impossível de você ter na presença do Senhor algum tipo de pecado ou carnalidade, porque isso não subsiste na presença de Deus. Deus é tão santo que ele consome na hora. Deus consome na hora. E tem casos no Antigo Testamento de pessoas que cometeram aquilo que era maus ao Senhor e foram consumidas na hora. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado, mas Deus tolera o pecador, pela misericórdia, pela graça, né? Então, isso que você falou, Denê, do homem, de Deus sempre querer se aproximar do homem, por quê? Porque Deus criou o homem. E quando Deus cria o homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem não é pouca coisa. O homem, ele é um ser dotado de sabedoria, de inteligência, de capacidade. É ele que transforma a sociedade, é ele que, né? Mas Satanás veio e enganou o homem, né? Satanás veio e enganou o homem. E uma das estratégias que Satanás usa para enganar o ser humano até os dias de hoje é fazer com que o homem pense que ele não depende de Deus. Porque o homem, ele vai acreditar que ele é autossuficiente, que ele pode com as suas próprias forças conquistar as suas coisas, que ele pode se desenvolver. Evidentemente que pode, mas tudo isso tem que ser atribuído à graça de Deus, à misericórdia de Deus, né? Porque nós vimos na lição sobre mordomia que tudo que nós temos não vem de nós. Nós não somos donos de nada, né? Então, isso é uma coisa que Satanás usa até os dias de hoje. Sim. Fazer com que o homem pense que ele não precisa de Deus, que ele tem o seu próprio dinheiro, que ele tem a sua própria sabedoria, né? Mas a grande verdade é que o ser humano, ele precisa de Deus urgentemente, né? Todos nós, né? Então Samuel, ele cresce em Siló cercado de uma região ali com muita idolatria e muita imoralidade, né? O que é a imoralidade? A perversão sexual, a libertinagem, enfim, era um lugar que as pessoas elas faziam o que elas bem quisessem, né? Eram os pecados dominantes da nação. 1 Samuel está aí 7, versículo 3. Então a situação espiritual era muito degradante, né? Muito degradante. Então Deus levanta o profeta Samuel para repreender o povo. Olha, cuidado, vocês estão adorando a Astarote, vocês têm que parar de adorar, senão os filisteus vão vir e vão acabar com a vida de vocês, né? Então Deus usa Samuel para fazer isso, né? Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que ao Senhor Deus, né? Então tá aí um escândalo, né? Um escândalo que acontece ali dentro da tribo de Levi, com o sacerdote Levi e os seus filhos, né? E tem esse escândalo, acontece que, né, que esse evento, né? Mas na época o sacerdote do povo de Israel na época era Eli, né? Ele era sacerdote e o profeta era Samuel. Então a gente não pode fazer confusão. Havia um profeta e havia um sacerdote. Quem que era o sacerdote? Era ele que ministrava diante do Senhor ali no templo, né, de Israel, as coisas de Deus.
né? Enquanto que o profeta era levantado por Deus para profetizar a nação, e foi isso que Samuel fez. E de onde deveria partir o exemplo, né, Beto? Do próprio Eli, Exato. né? E que se deixou aí, né, levar por algumas circunstâncias que desagradaram a Deus. Abre aí, Denner, 1 Samuel 2:29. Então, o que aconteceu com Eli? Eli não lhes aplicou, ou seja, não aplicou a disciplina necessária nos filhos, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Então, quais eram as 3 características aí? A primeira, religiosidade aparente, ou seja, havia-se ali uma fachada, né, um manto de religiosidade, mas por trás daquilo havia uma negligência, espiritualidade superficial e sacerdócio descomprometido com Deus, né? Então, 1 Samuel 2:29. Diz assim: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honra aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então, olha que coisa. Eles tinham uma determinação muito clara diante de Deus, que era administrar ali os sacrifícios que os israelitas traziam, né, os animais. Então, provavelmente Eli, ele fez o que era errado ali. Ele tomou para si algumas ofertas, ele talvez tenha se enriquecido com algo que as pessoas traziam ali, e ele honrava mais os próprios filhos do que o sacerdócio dele diante do Senhor. Então o Senhor, ele se desagrada disso, e o Senhor vai e pune, né, Eli e seus filhos, né. Ele vê pra gente 1 Samuel 2:22 agora. 1 Samuel 2:22. 22, lá em cima. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, o próprio pai ficava sabendo dos escândalos dos filhos, né? E isso fazia com que o pai ficasse muito arrependido, né? Por quê? Porque eles estavam ali ultrajando o ministério sacerdotal, que era um ministério levítico. Então esses sacerdotes ali da tribo de Eli, eles não fizeram coisa boa diante dos olhos do Senhor, né? Então, qual que é a síntese do tópico 2? Em Israel, idolatria e imoralidade eram os pecados dominantes no povo. Então, a idolatria, por quê? Porque eles queriam adorar os deuses dos filisteus, que eram os Astarotes. Não sei se eram dos filisteus, mas eram os deuses Astarotes. E a imoralidade, porque os próprios levitas, que eram os sacerdotes, né? Eles iam se deitavam com outras mulheres e tal. Então, era a questão da imoralidade. Ou seja, havia o escândalo dentro da própria liderança ali né? Então, síntese do nosso tópico 2. E entrando no nosso tópico número 3, as profecias cumpridas. Profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7:12 e 2 Samuel 17. Então, é nesse período que acontecem as mudanças das estruturas sociais, da organização social do povo, né? Porque o povo percebeu que havia muita idolatria e eles cansaram disso e falaram: olha, a gente precisa de um rei, né? Então, o povo, observando que as nações que estavam ao seu redor tinham um rei, e eles falaram: olha, a gente precisa de um rei também. Né, eles sentiram a necessidade de ter uma governança sobre a vida deles, né? Então o povo vai em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Então as próprias pessoas do povo chegam diante do profeta Samuel e falam: profeta, nós queremos um rei. Por que as demais nações que estão ao nosso redor têm rei e nós não temos? Né? Porque você tinha ali os juízes, você tinha ali o sacerdote, mas não havia um rei, né? Então eles manifestam, eles explicitam esse interesse de ter um rei para o profeta Samuel, né?
E aí no capítulo 7 de 2 Samuel há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor, né? Então primeiro na verdade é ungido Saul e depois Davi, né? Então essa é a ordem dos reis que o Senhor unge para governar a nação de Israel, né? Então, o que a gente não vai entrar em detalhes agora, porque o objetivo dessa lição do mundo é fazer um apanhado geral, né? Mas, olha o que diz a síntese do tópico número 3 aqui. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Então, na nação de Israel, quem constituía os reis era o próprio Deus, né? Então, Deus ele escolhia para si quem que iria reinar a nação de Israel. Então o Senhor ele comunicava isso ao profeta. O Senhor ele falava com o profeta e falava assim: olha, eu quero que fulano de tal seja rei. Você precisa ungir como rei tal pessoa. E aí o profeta ia lá na casa dessa pessoa e ungia, né? Então foi assim que nasceram os reis de Israel. Eles eram ungidos pelos profetas. E acredita-se que os reis eles tinham ali a sabedoria e o espírito de santo de Deus também para governar o povo, né? E por que Samuel ele é tido aqui na lição como um divisor de águas, né? Porque o momento que se vivia ali era um momento de uma crise espiritual. Você tinha ali a idolatria, né? E o povo estava padecendo, né? Então Samuel aparece no cenário bíblico no momento de uma grande crise espiritual, né? Então sempre foi assim, né? O povo começava a sair da linha, Deus levantava um profeta. Aí o povo entrava na linha, aí o povo vencia as batalhas, vencia as guerras, e aí o povo de novo começava a sair da linha, aí vinham outros povos, subjugavam Israel. Sempre foi assim. E foi se tornando uma rotina, né, Beto? Foi no decorrer da história bíblica, o povo ali sendo abençoado e passando-se algum determinado tempo se esquecendo, né, da presença de Deus e caindo, né? Quantas vezes a gente ouviu, Beto, nesse decorrer aí, a gente está aí mais ou menos praticamente 1 ano e meio com o Betel Dominical, 1 ano e meio mais ou menos. Quantas vezes a gente ouviu, aí o povo caiu em idolatria, o povo caiu na imoralidade, e isso vai acontecer outras vezes também, vai acontecer outras vezes. Depois Israel é levado cativo, né, para Babilônia. Então, isso mostra o que também, Denner? A vulnerabilidade do ser humano, né? Por que Israel fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor? Porque por conta de influência, né? As demais nações influenciavam, né? Você pegava ali o povo de Israel, eles olhavam para o lado, viam outros deuses, queriam adorar os outros deuses. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Já diz esse ditado, né? Então, o povo era um povo insatisfeito, né? Mas eles não entendiam que eles precisavam do Senhor, né? Que eles precisavam da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Com certeza. E é assim até os dias de hoje. Nós somos influenciados. Quando você, por exemplo, cresce num lugar, ou você tem a influência aí das mídias, da televisão, da internet, tudo isso influencia a mente do ser humano, né? Aquilo que não era normal até certo tempo atrás, acaba se tornando uma normalidade. Você tem mudanças de valores da sociedade. Isso são influências. São influências que o mundo vai trazendo, né? Ah, mas não tem problema, fazer isso não tem problema. Porque o que acontece, Nenê? A crise espiritual do ser humano, ela não acontece da noite para o dia. Nós temos o que a Bíblia nos alerta é que Satanás, ele vem de uma forma muito sorrateira. Satanás, ele influencia o mundo de modo que o mundo entre na igreja, dentro da igreja, de uma maneira muito sorrateira. Sim. Né? E a gente não percebe às vezes, né? Então é por isso que o desafio do cristão dos dias de hoje é o quê? É orar,
é jejuar, é buscar a presença de Deus. Por quê? Porque os dias são difíceis, né? Satanás, ele fica ao nosso redor ali buscando nos tragar, né? No sentido de que a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas a Bíblia fala que o coração do homem, ele é desesperadamente enganoso. Ou seja, nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios anseios, nossas próprias aspirações, né? Só que muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Com certeza. Né? Então, isso acontece até os dias de hoje. Satanás, ele influencia milhares e milhares de pessoas com o mundo. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo disso, né? Eu não estou dizendo que, mas por exemplo, você pega as grandes produções cinematográficas de Hollywood, todas elas falam de guerra, de morte, de destruição, de blá blá blá, de blá blá. Isso, se você pega, por exemplo, jogos de videogame, alguns jogos, todos eles falam de morte, de destruição, blá blá. Então, nós crescemos achando que isso é normal, né? Então a gente se acostuma com coisas que na verdade não são normais. Exatamente, né? Às vezes a gente até, como você bem disse, né, acha normal. Talvez de tanto que a gente é bombardeado por tudo isso, Beto, a gente não pode deixar cair na normalidade, né? Eu acho assim, a gente tem que ser firmes e constantes na presença do Senhor. A gente não pode ser que nem a gente falou até agora há pouco do povo, que ora era abençoado, ora caía em contradições da vontade de Deus. Era muito oscilante, Exatamente. Né? Oscilava muito. A gente tem que tomar muito cuidado para que nós sermos firmes e constantes, né? Nós estarmos atentos, como você disse aí, em relação ao que o mundo vem nos oferecer, para que não seja que isso não entre na nossa vida, na nossa família. Exato. Né? E interessante, Daniel, que falando aqui sobre crise espiritual, quando você está doente no corpo, você vai no médico e o médico faz um diagnóstico. Sim. Ele fala, olha, você está com tal doença, você está com tal coisa. Só que espiritualmente falando, quem é que diagnostica quando você tem um problema, uma crise espiritual, um problema estrutural, uma morte espiritual? Ninguém. Não dá para você olhar para uma pessoa, fazer um exame de sangue e dizer, olha, você está com um problema espiritual. Isso não dá. Então, a gente tem que ter essa habilidade de fazer uma autoanálise. Exatamente. Entendeu? E é por isso que Deus levanta pessoas na igreja para falar com a igreja. Exatamente. É por isso que Deus traz uma palavra, usa uma profecia, dá um sonho, dá uma visão, e Deus fala conosco. Né? Por isso que é importante o cristão ele tá na igreja, porque Deus fala no meio do povo. E muitas vezes não damos o devido valor ao Espírito Santo em nossas vidas, né, Beto? Que tem esse poder também de discernir muitas coisas da nossa vida, né? Às vezes a gente está passando por situações que a gente não sabe o que é, que a gente, às vezes, acaba tendo muitas dúvidas, muitas incertezas e causa, muitas vezes, até aflições nas nossas vidas. E eu acho que quando nós temos o Espírito Santo ativo, né, em nossos corações, quando a gente entrega mesmo a nossa vida a Deus e através do Espírito Santo Ele nos toca, Ele nos revela também, eu acho que muito de nós não sabemos usar o Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Não que assim, desmerecendo aí, por exemplo, um tratamento psicológico, terapia e tal. Não, mas assim, eu acho que é importante nós, em muitas situações das nossas vidas, recorrermos ao Espírito Santo, né? Que é o que está sempre conosco, é o que habita em nossas vidas, e eu acho onde a gente vai encontrar muitas respostas para as nossas vidas, né? Exatamente. Denerável para a gente Levíticos 20, 24. Bom, o profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Ele teve papel fundamental na transição do período dos juízes para o período da monarquia. Então foi Samuel quem Deus escolhe para fazer toda essa mudança estrutural na sociedade israelita. Ou seja, o período dos juízes para o período da monarquia foi Samuel que Deus levanta. Né? Samuel aparece no momento de uma grande crise espiritual. Né? Levítico 20, 24. Diz assim: e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes
terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Leu o 25 e o 26. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não farei abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Olha aí, então, o Senhor ele é muito claro com a nação de Israel, né? O Senhor, a determinação de Deus para o povo de Israel era uma só, né? De servir a Deus ali e ponto final. Só que o povo, né, acabou fazendo outras coisas erradas e tal. Então Deus era um momento de crise, né? Então Deus levanta o profeta Samuel e a revista traz aqui Samuel como um grande divisor de águas. Por quê? Porque ele é quem é o responsável por fazer a transição entre o período da anarquia de Israel, ou seja, do juiz, não se tinha rei, para o período da monarquia de Israel, né? O líder Samuel fechou o ciclo dos juízes. Olha que interessante, né? Então, do período dos juízes, foram 15 juízes. Coloca aí na tela, ó, tá aí, né? Tá. Sei que tá no Facebook, você consegue ver. Durante 350 anos, Israel não tinha rei, mas tinha juízes. Então, o primeiro juiz, Otniel, livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Eude expulsou os amonitas e os moabitas. Sangar matou 600 filisteus e salvou Israel. Débora, associada a Baraque, venceu os cananeus. Gideão expulsou os midianitas do território de Israel. Abimeleque, pseudo-libertador sem autoridade divina. Tola subjugou os amonitas. Jair subjugou os amonitas. Jefté subjugou os amonitas. Ibsã perseguiu os filisteus. Elon, Abdon, Sansão, também eles perseguiram os filisteus. Eli julgou a Israel como sumo sacerdote. E Samuel agiu principalmente como profeta. Então, Samuel, ele fecha o ciclo dos juízes, que começou com Otniel, passando por Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdão, Sansão, Eli. E Samuel fecha o ciclo dos juízes, mas Samuel ele age mais como um profeta do que como um juiz, né? Ou seja, Deus usa Samuel, ele era um juiz, mas Deus usa Samuel como um profeta, onde ele profetiza, né, fala acerca dos Astarotes, ele vai ungir ali a Davi, né? Então, ele fechou o ciclo dos juízes, né? Samuel estabeleceu os alicerces do ofício profético, preservou o sacerdócio e estruturou a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual, né? Então, através de Samuel acontece uma mudança estrutural muito grande na sociedade israelita, né? Então, olha que interessante, o líder Samuel estabeleceu os alicerces do ofício profético, preservou o sacerdócio e estruturou a base espiritual do sistema monárquico. Por quê? Porque a monarquia, cresce que a monarquia ali de Israel era uma monarquia teocrática, ou seja, não era uma monarquia democrática onde o povo escolhia e discutia o que era melhor. Não, você recebia as ordens de Deus. Então era uma monarquia teocrática. O rei que Deus ungia, era ele que ia dar as orientações para o povo, né? Porque o povo pediu isso, né? Então olha que interessante, né? Dene, lê pra gente aí 1 Samuel 3, de 15 a 21. E é interessante, né, Beto, que a gente falando aí não era uma democracia. Que bom se fosse aqui nos dias de hoje dessa forma, né? A gente vê aí muitas pessoas falando a voz do povo é a voz de Deus, que não é verdade, né? Não é verdade. Não é verdade. Não. Deveria ser a voz de Deus, deveria ser a voz do povo. Exato. Né? 1 Samuel o que, Beto? 1 Samuel 3, capítulo de 15 a 21.
3, do 15 ao 21. Vamos ler bastante 1 Samuel, porque como a gente está falando de 1 Certo. Samuel, vamos lá. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Até qual versículo, Beto? Até o 21. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas que falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado por um profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Olha que coisa, né? Então aí está falando do desenvolvimento de Samuel como profeta, né? O Senhor começou a dar experiências a Samuel, começou a falar com Samuel, e Samuel começou a entender o agir de Deus na vida dele, né? Então, quando a gente pensa no profeta Samuel, não é que Deus, Samuel, de um dia para o outro, ele simplesmente se torna um profeta. Existe uma jornada, existe um aprendizado, existe um caminhar com Deus que Samuel teve que fazer para ele conhecendo o agir de Deus na vida dele. E isso desde criança, ele já era uma criança diferente, né, Beto? Desde pequeno. Desde pequeno ele já se interessava nisso, né? Assim, em obedecer, né? Em fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. E o povo, ao olhar para a vida de Samuel, o povo reconhecia que Samuel era um profeta, né? Por quê? Porque o Senhor usava a vida de Samuel, né? Lê pra gente aí, Denner, o capítulo 8, versículos de 10 a 22. Diz assim: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos teus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos teus servos. Vai. Continua até o 22. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então aquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então, 22. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua porta e constituí-lhes Dá ouvidos à sua voz. E constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Olha aí, então, olha o que acontece. O povo pediu para si um rei. O povo, aí fala que já havia uma certa organização social, tal, mas mesmo assim o povo de Israel falou: não, nós queremos um rei. Samuel, nós precisamos de um rei. E aí, o que Deus fala para o profeta Samuel? Samuel, fazei conforme o que o povo, né? Então tá, então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei, né? E aí então Samuel ele ouve, porque Deus permite que Israel tivesse um rei. Então aí que começa essa transição, né, entre o período dos juízes, porque você já tinha uma certa organização social. Sim. Mais para cima falava que as mulheres eram perfumistas, você tinha uma estrutura social já montada. Mas o profeta ali, o Samuel, ele ouve o povo, ele chega diante de Deus: e aí, Deus, o que eu faço? E Deus fala para Samuel: não, Samuel, dá ouvido à voz do povo e constitui-lhes um rei,
né? Então tá aí o início, né? O início dessa transição, né? Bom, síntese do tópico 4. O momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel, né? Então, Deus ele levanta o profeta Samuel porque era um momento o contexto era uma certa crise ali, onde havia muita idolatria, muita imoralidade, né? Principalmente na região de Siló. Conclusão da lição número 1. 1º e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica, teocrática. Ou seja, é o período, né? Aqui a gente tem, por exemplo, essa pequena foto aqui de Davi e Golias, né? Mas foi no período do profeta Samuel que ocorre essa transição do período dos juízes para a monarquia. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então, algumas questões para refletir aí como conhecimento histórico, né? Quando aconteceu a divisão entre os livros de 1º e 2 Samuel? A divisão desses dois livros aconteceu quando da tradução do hebraico para o grego, conhecida por Septuaginta, né? Então a divisão desses dois livros aconteceu quando da tradução do hebraico para o grego. Então o que acontece? O Antigo Testamento ele foi todo escrito em hebraico, né? Só a grande parte do Novo foi escrito em grego, né? Então houve a separação desses, porque Samuel ele era uma coisa só, era um livro só. Depois, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, que você separou 1 Samuel e 2 Samuel, né? Quais são os personagens principais do livro? São 3, Samuel, Saul e Davi. Então Samuel ele encerra o ciclo do juiz, ele era um juiz, mas Deus usa Samuel mais como profeta. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O propósito, o objetivo dos livros de 1 e 2 Samuel era relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia, que era o período dos juízes, até a monarquia teocrática, que era o período dos reis. E quem é o autor de 1 e 2 Samuel? Segundo os estudiosos do Antigo Testamento e dos aspectos externos dos livros, as duas obras são anônimas, não se sabe quem escreveu, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como o autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade, né? O que há em 2 Samuel 7 ordenado pelo Senhor? No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia do rei Davi. Ela surge pela ordem do Senhor, né? Então o grande rei Davi, ele é instituído rei aí por meio do profeta Samuel. Então é isso, né, Denner? Bacana a lição, né? Muito interessante, Beto. Acho que a gente acaba até vendo esses livros, essa história, essa cronologia de uma forma diferente depois de uma lição tão enriquecedora como essa. É isso aí. E a próxima lição, você que está nos acompanhando aí, 10 horas da manhã, domingo que vem, lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel, né? A gente vai falar aí da continuidade. Hoje nós vimos sobre o profeta Samuel, como ele surgiu, qual foi o contexto histórico, contexto de crise, de idolatria, né? Onde o povo de Israel queria adorar os deuses, os astarotes, e essa transição, né? Porque Israel até então não tinha um rei, então o povo chega diante do profeta e pede um rei. Nós precisamos de um rei, nós queremos um rei, né? Então isso marca a transição do período dos juízes para o período da monarquia teocrática, né, de Israel. Bom, e tá aí a lição de número 1, onde nós fizemos aí uma introdução aos livros de 1 e 2 Samuel. Né, 1 e 2 Samuel que foram separados, né, primeiro livro e segundo livro, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego. Tá? Lembrando que essa lição ela tem aqui o comentarista, né, que é o pastor Osiel Gomes, líder na Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Né? Então, esse é o comentarista da lição. Né? Agora, mostra a capa aí de novo, Daniel. Acho que não sei se eu mostrei no começo do programa, mas olha que interessante. Né? O tema central de todas as lições é esse aqui, é o governo divino em mãos humanas.
Ou seja, Deus ele quer usar homens para governar o povo, né? Por isso que eu acho que uma nação que não tem o governo divino, ela vai padecer, ela vai sofrer. Com certeza. Né? Então é importante que nós tenhamos trazendo isso para os dias de hoje, que nós tenhamos líderes e governantes que sejam orientados por Deus. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, a gente teve recentemente aí a morte do Billy Graham, né? E o Billy Graham, ele era, se eu não me engano, um dos conselheiros dos presidentes norte-americanos, né? Então, você tinha ali o presidente dos Estados Unidos, que era o homem talvez mais importante da nação norte-americana e do país, e você tinha junto dele ali um conselheiro, uma pessoa que ele era um homem de Deus, né? E muitas, nas histórias de Billy Graham, a gente vê muitas biografias dele na internet, diziam que muitos presidentes, antes de tomar uma decisão, se aconselhavam com ele, Beto. Olha só que coisa interessante, né? Eles viam nele uma autoridade, uma pessoa, um profeta de Deus, praticamente, né? E viam nele como uma pessoa que tinha uma sabedoria divina, né? Uma sabedoria vinda de Deus ali para tomar algum tipo de decisão. E por isso que era considerado, né? O pastor dos presidentes. Exatamente. Então, importante aí que a nação seja liderada e governada por pessoas que tenham essa orientação espiritual. Exato. Que elas tenham, né? Porque caso contrário, o povo vai padecer. Com né? certeza. Bom, é isso aí, tá aí a nossa lição de número 1. Denner, vamos dar os avisos de hoje, né? Da rádio, como é que funciona aí? Vamos colocar aí a nossa agenda, né? Agenda da Rádio Ice. Amanhã teremos o programa O Último Minuto, a partir das 8 da noite. Às terças-feiras nós temos o Vivendo a Palavra a partir das 7h15 da noite. Às quartas-feiras temos o Papo de Cristão, nas 8 da noite, com sempre um convidado especial. Às quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite, teremos o Arena Ice. Às sextas-feiras, o programa Na Presença do Senhor com o pastor Jefferson, irmão Pedrão, aí trazendo sempre uma mensagem de fé. E o Betel Dominical volta no próximo domingo, né? Próximo domingo, 10 horas da manhã. Lembrando que a Rádio Ice, ela tem um canal no YouTube. Então, sim, você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva. Você vai fazer a busca Rádio Ice e depois você coloca mais algumas palavras-chave. Então você pode colocar Rádio Ice Betel Dominical, Rádio Ice Papo de Cristão, isso. Rádio Ice Na Presença do Senhor. Você coloca Rádio Ice e o nome do programa. E aí você vai ver lá, você vai entrar no canal do YouTube e você vai ter todos os vídeos presentes no canal do YouTube. Então, esse vídeo que nós acabamos de gravar agora, né, dia 20/10, nós vamos fazer o upload para o YouTube e fica lá disponível para quem quer assistir depois. E também no Facebook, né? Você que não acompanhou aí a programação na sua íntegra, você pode acompanhá-lo aí também no Facebook. Essa mensagem ficará gravada também no Facebook. Ficará gravada. Então, você que está nos ouvindo aí, eu te convido, né, a participar conosco nesses próximos 3 meses, últimos 3 meses do ano, outubro, novembro, dezembro, lendo o livro de Samuel. Sim. Então, 1 Samuel, 2 Samuel, leia esses 2 livros, porque isso vai nos orientar aqui no estudo do livro de 1 e 2 Samuel. Tá bom? Bom, Denner, vamos fazer a oração final para encerrar. Vamos, aí. Só antes da oração, eu quero convidar você, lembrando o nosso congresso de jovens hoje às 6h30, Congresso dos Jovens de Cristo, que tem como tema isso aqui, ó, recomeço, é o que está na nossa camiseta, tudo se fez novo, você quer viver essa renovação na sua vida, esse recomeço, vem aqui hoje às 6h30, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, colocar diante de Deus a sua presença aí, para que Ele venha nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amém. Diante de Ti queremos apresentar esses momentos, queremos apresentar, Senhor, Pai, esta manhã de domingo, que o Senhor venha estar conosco na nossa vida, e queremos Te agradecer por esta rica bênção que o Senhor nos deu, deste aprendizado de hoje, que possamos fazer prática, Senhor, de tudo aquilo que temos aprendido e queremos viver tudo isso também, Pai. Espírito Santo, nos dê um domingo de paz, um domingo de bênção, Senhor. E prepara, Senhor, o culto de hoje para que tenhamos muitos convidados e pessoas que estão determinadas, Senhor, a vir aqui e sentir a Tua presença. Espírito Santo de Deus, que essa semana que inicia seja, Pai, Pai, na Sua direção. Espírito Santo, nos toca, nos coloca, Senhor,
numa posição de servo, Pai, e que possamos entregar a Ti aquilo que o Senhor realmente merece. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Denner, Deus. a gente consegue ver quem tá nos acompanhando aí no Face? Ó, aqui não deu uma atualizada não, Beto, mas eu vou colocar alguma coisa aqui, só pra ver se... Ó, temos aqui muitas pessoas, vê se você consegue enxergar Bom, aqui. Bonora Vox, nosso querido irmão Marcelo Bonora. Marcelo, bom dia, obrigado pela sua participação. Leandro Nadim, Márcio Corniani, enfim, todo o pessoal aí que entrou, que participou. Glória a Deus pela participação de vocês e que Deus abençoe. Enfim, obrigado aí, né? E esse programa vai pro ar já, vai ficar no nosso Daqui canal a no YouTube já, tá? É isso aí, Denner. Mais algum recado final? Só isso mesmo, que Deus abençoe a todos aí. Amém. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo domingo e até domingo que vem às 10 horas da manhã com mais um Betel Dominical. Termina aqui Betel Dominical, os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Você está conectado com a sua rádio web número 1. Acesse nosso site www.icristãevangelica.com.br